Elon Musk revelou um novo motor que pode destruir a indústria dos veículos elétricos. Parece o tipo de notícia que muda tudo de um dia para o outro. Mas será que muda mesmo? Ou será que estamos diante de mais um título que mistura uma ideia real, muita expectativa e uma boa dose de exagero? Hoje, vamos separar o que é fato, o que é promessa e o que é pura especulação. Porque, por trás de qualquer manchete sobre Elon Musk, Tesla e um motor revolucionário, existe uma disputa muito maior. Quem vai definir o futuro do carro? Antes de continuar, vale um aviso importante. Não existe confirmação pública de que a Tesla tenha abandonado a estratégia de carros elétricos para lançar um motor a combustão capaz de acabar com os elétricos. A Tesla continua sendo uma empresa focada em veículos elétricos, baterias, software e infraestrutura de recarga. Então, este vídeo não é sobre acreditar em uma máquina secreta. É sobre entender por que uma ideia dessas viraliza tão rápido e o que realmente pode virar a indústria de cabeça para baixo. O título chama atenção por um motivo simples. Ele mexe com 3 assuntos que já dominam a conversa mundial. O primeiro é Elon Musk, o segundo é o futuro dos carros elétricos, e o terceiro é o medo de que a tecnologia que parecia inevitável talvez não seja tão inevitável assim. Quando alguém fala que um novo motor pode destruir os elétricos, muita gente imagina uma solução milagrosa. Um motor menor, mais barato, mais limpo, mais potente e capaz de rodar milhares de quilômetros sem depender de tomada. Só que a indústria automobilística não muda por causa de uma única peça. Ela muda quando várias peças passam a funcionar juntas: energia, preço, fábrica, software, infraestrutura e confiança do consumidor. É aqui que o vídeo base fica interessante. A parte mais viral não é apenas a promessa de um motor. De um lado, os veículos elétricos, que foram apresentados como o futuro inevitável. Do outro, a hipótese de uma tecnologia diferente chegando para quebrar esse roteiro. Mas antes de falar do suposto motor, precisamos entender por que os elétricos ficaram tão fortes. Um carro elétrico tem uma vantagem mecânica importante. O motor elétrico é simples, eficiente e entrega força quase imediatamente. Em vez de milhares de explosões por minuto dentro de um motor a combustão, ele usa energia elétrica para criar movimento de forma muito mais direta. O erro é tratar a disputa como se existissem apenas 2 lados. Não é elétrico contra combustão, como se um deles tivesse que desaparecer amanhã. Na vida real, o mercado está criando uma transição. Existem elétricos puros, existem híbridos plug-in, existem motores que funcionam como geradores em determinados projetos, existem pesquisas com novos combustíveis, e existe uma corrida gigantesca para tornar a bateria mais barata e a recarga mais conveniente. Então, onde entraria um novo motor? Existem algumas possibilidades que costumam aparecer nesses rumores. Uma delas é o motor a combustão atuando como gerador. Nesse modelo, quem move o carro é o motor elétrico, enquanto um motor menor produz energia para recarregar a bateria quando necessário. A ideia parece elegante porque tenta entregar 2 coisas: a sensação de dirigir um elétrico e a tranquilidade de ter combustível como apoio. Outra possibilidade é uma evolução de motores compactos, como os rotativos. Eles chamam atenção porque podem ser pequenos e leves. A Mazda, por exemplo, já explorou o motor rotativo como gerador em um veículo eletrificado. Isso mostra que a discussão não é fantasia, mas mostra também uma coisa importante: existir como solução técnica não significa dominar o mercado inteiro. Todo motor tem uma conta para pagar. Se ele usa combustível, precisa lidar com emissões, consumo e manutenção. Se ele usa bateria, precisa lidar com peso, custo, materiais e tempo de recarga. Se ele usa hidrogênio, precisa lidar com a produção do combustível e com a infraestrutura. A pergunta nunca é qual tecnologia é perfeita. A pergunta é qual combinação resolve mais problemas para mais pessoas com menos custo. Essa é a primeira grande virada deste vídeo. O motor que pode mudar a indústria talvez não seja um motor no sentido tradicional. Pode ser um sistema, pode ser uma bateria mais barata, pode ser um software que gerencia a energia melhor, pode ser uma fábrica que produz carros em menos tempo, pode ser uma rede de recarga tão confiável que elimina a principal ansiedade de quem ainda tem medo de comprar um elétrico. Agora entra Elon Musk. Poucas pessoas conseguem transformar uma conversa técnica em espetáculo como ele. Quando Musk fala, o mercado presta atenção, concorrentes prestam atenção, investidores prestam atenção, e milhões de pessoas compartilham o vídeo antes mesmo de saber se o anúncio é produto, protótipo ou apenas visão de futuro. Essa habilidade é uma vantagem enorme, porque tecnologia não vence só no laboratório. Ela precisa de narrativa. Quem consegue explicar uma fábrica, uma bateria ou uma nova plataforma de software de um jeito simples, cria expectativa. E expectativa pode atrair talentos, capital, parceiros e consumidores. Ao mesmo tempo, existe um risco. A narrativa pode ficar maior do que a evidência. Um conceito vira revolução, uma previsão vira lançamento, um comentário vira confirmação. E,
Quando o assunto é automóvel, isso é ainda mais perigoso, porque carros levam anos para sair do projeto, passar por testes, ser homologados, ganhar escala e chegar na garagem de alguém. É por isso que a frase "destruir a indústria de veículos elétricos" funciona tão bem como manchete, mas é fraca como análise. A indústria não é um castelo de cartas. Ela é formada por fábricas, fornecedores, minas, empresas de energia, montadoras, políticas públicas, redes de recarga e milhões de consumidores. Uma novidade pode pressionar esse ecossistema. Pode mudar a estratégia de algumas marcas. Pode acelerar híbridos. Pode criar um novo nicho. Mas destruir tudo? Isso exigiria uma vantagem gigantesca e comprovada. O futuro dos carros não será decidido pelo rumor mais barulhento. Será decidido pela solução que fizer sentido na vida real. E para saber se uma novidade tem chance de virar mercado, observe alguns sinais. O primeiro é a repetição. Quando várias empresas diferentes chegam a conclusões parecidas, normalmente existe um problema real sendo atacado. O segundo é a escala. Uma solução precisa sair do laboratório e entrar numa fábrica. O terceiro é o custo total. Não adianta ser impressionante se o cliente não consegue comprar ou manter. E o quarto é a rotina. A tecnologia precisa facilitar a vida de quem usa. Por isso, a disputa não será vencida por uma frase de efeito. Ela será vencida por empresas que entendam esses perfis e entreguem soluções práticas. Talvez o elétrico puro seja perfeito para uma pessoa e o híbrido faça mais sentido para outra. Talvez uma nova tecnologia de bateria resolva o problema mais rápido do que um motor alternativo. O importante é não confundir uma escolha de transição com a resposta definitiva para todo mundo. Também vale olhar para o lado econômico. Montadoras não investem bilhões apenas por moda. Elas fazem contas de décadas. Elas observam regras ambientais, custo de energia, disponibilidade de materiais, produção local e demanda dos consumidores. Quando uma marca insiste em uma tecnologia, geralmente ela enxerga um caminho para reduzir custo ou ganhar mercado. Quando várias marcas apostam em caminhos diferentes, o consumidor ganha porque a competição força testes e melhora os produtos. Acompanhar esse tema é mais interessante do que escolher uma torcida cedo demais. A tecnologia muda, os preços mudam, a infraestrutura muda. O que parece impossível hoje pode ficar comum amanhã. Então, o que realmente pode mudar o mercado? A resposta está em 5 frentes. A primeira frente é o preço. Durante muito tempo, comprar um carro elétrico significava pagar mais para participar do futuro. Para muita gente, isso era impossível, mas o mercado não é decidido apenas pelo preço de entrada. Ele também é decidido pelo custo de uso. Quanto você gasta para abastecer ou recarregar? Quanto custa manter? Quanto tempo o carro fica parado? Quanto ele vale depois de alguns anos? Quando essas contas começam a melhorar, o consumidor muda de ideia. A segunda frente é a recarga. Muita gente pensa que o principal problema do carro elétrico é a autonomia, mas, em muitos casos, o problema real é a confiança. O motorista precisa saber onde carregar, quanto tempo vai levar, se o carregador está funcionando e se haverá vaga quando ele chegar. Não basta uma estação existir no mapa. Ela precisa funcionar quando você precisa dela. É por isso que a infraestrutura vale tanto. Uma rede boa transforma a experiência. Uma rede ruim transforma uma viagem simples em planejamento militar. E enquanto essa diferença existir, sistemas híbridos e motores geradores continuarão parecendo atraentes para parte do público. Pausa a terceira frente é a produção. É aqui que muitas promessas morrem. Fazer um carro incrível em pequena escala é uma coisa. Produzir milhões com qualidade consistente é outra completamente diferente. A indústria automobilística é brutal. Uma pequena falha em uma peça pode atrasar uma linha inteira. Uma mudança no fornecedor pode comprometer custo. Uma fábrica mal planejada pode consumir dinheiro durante anos. A quarta frente é o software. E aqui está a parte que muita gente subestima. O carro moderno não é apenas uma máquina com rodas. Ele é uma plataforma de computadores, sensores, telas, conexões e atualizações. O software controla como o carro usa energia, controla a temperatura da bateria, mostra rotas, pode atualizar recursos sem que o veículo entre numa oficina. Isso muda tudo, porque o carro pode melhorar depois de vendido. Antes você comprava um carro praticamente fechado. Hoje, algumas funções podem evoluir com atualizações. E quem domina esse software cria uma vantagem difícil de copiar. Aliás, existe uma diferença entre transição e substituição. Transição é quando tecnologias convivem por anos. Substituição é quando uma solução se torna tão melhor que a anterior perde relevância. O mercado de carros provavelmente viverá muita transição antes de uma substituição completa. Em algumas cidades, elétricos puros vão crescer rápido. Em regiões remotas, híbridos podem durar mais. Em frotas específicas, outras soluções podem fazer sentido. E agora vem a pergunta que separa o título viral da realidade. Se aparecesse hoje um motor capaz de gerar energia de forma mais eficiente, você compraria? No fim, o novo motor de Elon Musk vai destruir a indústria dos veículos elétricos? Até agora, não existe prova de um anúncio oficial com esse efeito. O que existe é uma competição real e fascinante. Uma competição por baterias melhores, motores elétricos mais eficientes, recarga mais rápida, fábricas
cada vez mais inteligentes e softwares que transformam o carro em algo muito mais conectado. Talvez o maior erro seja procurar um herói único nessa história. Não será apenas Elon Musk, não será apenas Tesla, não será apenas uma bateria ou um motor. A mudança vem de várias empresas, vários países e várias ideias competindo ao mesmo tempo. É exatamente por isso que vale acompanhar esse tema. Porque o carro que você vai comprar daqui a alguns anos pode ser muito diferente do carro que existe hoje. Pode carregar enquanto você trabalha, pode receber atualizações enquanto dorme, pode custar menos para manter, pode ser elétrico, híbrido ou usar uma solução que ainda está sendo aperfeiçoada agora. Ele está chegando aos poucos, em laboratórios, fábricas, redes de recarga e linhas de código. E, quando as peças se encaixarem, muita gente vai olhar para trás e perceber que a revolução começou bem antes de virar manchete. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.